Olá, estamos começando mais um DNA e agora, infelizmente, com o último episódio da nossa temporada de lançamento. E a gente está tendo a honra de encerrar, o privilégio mesmo de encerrar do jeito que eu queria. Eu queria muito encerrar com um exemplo mais que inspirador para a gente, de um jovem empresário. Ele é especialista em gestão de projetos e que nos ensina muitas lições a partir de tudo que ele conquistou com sua startup. Ele se define como um apaixonado em tecnologia, varejo e empreendedorismo. Daí ele juntou isso tudo e, de fato, alcançou imensos resultados na área do empreendedorismo e inovação. Ele é especialista no aumento da produtividade em vendas e gestão de equipes em lojas físicas. Eu estou recebendo o empreendedor Leonardo Santos. Ele é CEO e founder da Indeva, que é uma startup recém-adquirida pela Vetex. Exatamente. Léo, muito obrigada pela tua presença. A gente sabe da tua correria, né, para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Que isso, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom compartilhar, eu acredito muito nisso, né, um pouco de give back. A gente olhar para a sociedade e estar aqui também um pouco isso, né? De alguma forma tentar fazer com que aquilo que a gente aprendeu, com alguns erros e acertos, possa inspirar e ajudar algumas pessoas também na caminhada aí como empreendedor ou na vida como um todo. Exatamente, é isso que a gente tem como propósito no nosso programa mesmo, né? Compartilhar erros e acertos para que as pessoas que querem se aventurar nessa área aí também poderem, né, aprender um pouquinho. Eu queria começar com você contando um pouquinho a tua história, mas antes disso, quem é a Indeva? Só para a gente apresentar melhor, né? E a gente sabe que ela foi recém-adquirida agora pela Vetex. A gente queria entender quem é a Vetex, qual é a importância dessa conquista na tua carreira. Legal, bacana. Bom, primeiro da Indeva, né? A Indeva ela nasceu de um sonho. Sempre tive muita vontade de empreender e, de certa forma, na minha trajetória, eu fui tendo sucesso em algumas companhias que eu passei, mas em algum momento eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, dentro de um pouco do que você apresentou, juntei coisas que eu sempre tive minha carreira muito voltada para o varejo, depois comecei a ter acesso à tecnologia e esse desejo de empreender. Então, a Indeva surgiu da junção desses três pilares aí, dessas três palavras, né, enfim. E aí eu comecei, a Indeva foi uma startup de tecnologia. Na verdade, a gente tem um DNA muito forte de varejo. A gente brinca que a gente é uma empresa de tecnologia, mas na prática a gente é mais varejo que tecnologia. E ela nasceu desse sonho meu de empreender, de uma oportunidade que eu enxerguei, né, olhando para o mundo, loja física. A gente está passando por um momento de transformação digital que tem impactado muito o varejo. Então ela nasceu dessa minha paixão, uma startup que se propõe a resolver um problema de produtividade em vendas hoje no varejo brasileiro. Então ela nasceu muito desse desejo. E no ano passado a gente teve uma conquista muito grande que foi ter sido adquirido pela Vetex. E aí, para dar um contexto para quem não conhece Vetex, a Vetex ela é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. É uma empresa brasileira que está passando por um processo de internacionalização, então é uma empresa que está se tornando global. Ela tem atuação hoje no Brasil em mais 28 países, 15 escritórios espalhados pelo mundo. E a gente está super feliz agora com colocar a Teresópolis nesse radar, né? Porque um dos escritórios agora também fica aqui em Teresópolis. Então a gente foi adquirido muito em função dessa mudança, dessa transformação que o varejo está passando. A Vetex é a maior plataforma, né, de online, de e-commerce, e a gente tem um foco muito grande em loja física. Então hoje existe no varejo muito essa conexão de integrar os canais online e offline, né? Acho que isso é uma tendência hoje. Qualquer parte do nosso consumo, muitas vezes você vai comprar numa loja física, mas você consulta no digital, você passa por e-commerce. Então a gente está no meio desse momento de transformação como um todo, que o principal pilar é de fato o consumidor, né? O consumidor mudou e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, esse novo consumidor, para conseguir se desenvolver e fazer negócios cada vez mais relevantes. E como é que foi esse processo, né, de estar na Vetex? Te encontraram? Né? Houve um processo de busca? Como que você empreendeu esse patamar na tua carreira, Léo? Foi interessante porque no momento que isso aconteceu, a gente estava muito focado em escalar, em crescer, né, o negócio. E tem um ponto só, talvez valha tempo a gente falar disso aqui, mas a gente tem muito orgulho de estar fazendo o que a gente está fazendo aqui em Teresópolis. Porque muitas vezes o que a gente escuta, e talvez em algum momento eu talvez tenha me pego nesse ciclo vicioso que a gente percebe muitas pessoas
é que a gente reclama da cidade, a gente reclama de muita coisa, mas por outro lado, eu acredito que quando a gente, pelo menos o empreendedorismo mudou muito a minha visão em relação a tudo. E que Teresópolis é muito rico em vários aspectos que a gente pode sim gerar valor daqui, estando aqui. Eu acho que é legal a gente ter esse exemplo, né? Acho que o nosso exemplo é bacana, mas obviamente a gente tem outras empresas, vários empresários em Teresópolis que também conseguiram ser muito bem sucedidos e mantendo sua base, sua estrutura aqui. Então, na prática, a gente não estava buscando isso e a Vetex encontrou a gente dentro da pesquisa, algumas pesquisas que eles estavam fazendo, buscando estar mais próximo do varejo físico. Eles encontraram a gente e aí começaram a fazer algumas pesquisas, foram entender os nossos clientes, né, pegar um feedback e graças a Deus foi tudo muito positivo. A gente estava, né, tem desempenhado e estava desempenhando naquele momento um trabalho muito importante na nossa base de clientes. E aí um dia a gente foi fazer uma reunião, na minha cabeça despretensiosa, né, com um dos CEOs da Vetex. E de repente ele fala, cara, quero adquirir a tua empresa, quero que vocês façam parte do que a gente está construindo hoje para o varejo global. Então foi meio de surpresa, não foi algo que a gente planejou. O que a gente fez foi trabalhar muito duro, vir buscando fazer um trabalho consistente, fazer algo, né, que estivesse agregando valor para os clientes. E aí de repente nessa caminhada a gente encontrou uma grata surpresa com a Vetex e hoje a gente faz parte desse grupo incrível que está, enfim, conquistando o mundo. Quanto tempo tem isso, Léo? A gente assinou com a Vetex nesse contrato de aquisição em novembro do ano passado. Tem um ano, um pouquinho mais de um ano praticamente. E como é que foi de um ano para cá? O que de fato se transformou na tua vida, né, da tua equipe? Acho que o primeiro passo assim, é que a gente sempre teve sonho grande, mas o sonho não era tão grande quanto o da Vetex. E de repente você está numa companhia que está no momento global. Então, o primeiro impacto, a Vetex tem uma cultura muito forte, isso é muito bom, acho que a gente vai falar um pouco disso aqui em algum momento. A Vetex tem uma cultura muito forte, muito boa, e isso foi um primeiro choque de realidade. Você está numa estrutura, hoje a Vetex tem mais de 600 colaboradores, então você está numa estrutura desse tamanho que não tem um nível hierárquico, não tem muita burocracia, você tem autonomia para tomar decisão. Então, o primeiro passo, assim, você tem um certo choque, né, porque você passa a fazer parte desse todo, que é a Vetex, desse conjunto todo, mas por outro lado você continua decidindo no dia a dia, tomando as decisões, entendendo o que é melhor para o negócio, e isso foi muito bom. E para o time, de forma geral, também acredito que todo mundo passou a enxergar possibilidades de carreira muito maior do que ele já vinha enxergando. Acho que a gente tinha, obviamente as pessoas gostam de trabalhar com a gente, talvez é uma das marcas da nossa empresa, mas, por outro lado, todo mundo passou a enxergar algo muito maior do que a gente vinha enxergando, porque a Vetex, hoje, além dos clientes que ela atende, né, essa postura de estar em vários países, ela trouxe para a gente algumas coisas que a gente não tinha, uma questão de ousadia, de ser mais ousado, de arriscar mais, e isso fez com que a gente desse passos mais largos na direção do nosso objetivo. Agora, é muito interessante, eu queria dar uma ênfase, Léo, à tua história pessoal, porque as pessoas costumam ver o sucesso das outras, né, e achar que o sucesso é uma questão de sorte, né, e esquece todo o percurso que fez o indivíduo chegar aqui. E eu conheço um pouco da tua história, né? Não pessoalmente, mas já assisti algumas palestras e a gente sabe de algumas referências suas, em que a tua construção de valores, né? Você tem princípios muito claros e eu queria muito compartilhar a essência desse empreendedor. Legal, muito bom. Acho que primeiro de tudo é ter Deus no centro de tudo, as tuas decisões, estar com a vida pautada. Então, assim, isso para mim é um alicerce importante. E, assim, eu tenho muito orgulho de ter vindo de uma família simples, não que tenha mérito ou demérito nisso, mas, de certa forma, isso me fez dar muito valor para as coisas que eu conquistei. Então, minha mãe é doméstica, meu pai é jardineiro, e, mais uma vez, não que tenha mérito ou demérito nisso, mas que isso me fez, de certa forma, conquistar, valorizar muitas coisas, os passos que eu dei e que eu vim conquistando. Então, em alguns momentos, assim, da minha trajetória, a primeira é ter conseguido criar uma empresa em Teresópolis e ter conseguido ter sucesso nisso, também é algo que eu fico muito feliz. E, assim, eu comecei, minha carreira praticamente toda foi aqui em Teresópolis. Eu cheguei a morar fora da cidade aqui por alguns períodos relativamente curtos. E eu estudei em colégio público,
Fiz faculdade aqui na Unifesp, sou formado em administração aqui, depois fiz um MBA em Niterói, na FGV. Mas assim, a minha trajetória ela foi muito pautada em ter começado de uma vida muito simples. Pra você ter uma ideia, acho que eu fui o primeiro, da minha família a concluir um ensino superior, por exemplo. Acho que foi legal porque depois de mim várias outras pessoas vieram. E pra você ter uma ideia assim, da realidade que eu vinha, eu tive noção que eu podia fazer faculdade. Um dia eu estava indo trabalhar e, enfim, estava indo trabalhar de carro, morava no Quebra-Frasco, estava vindo para o centro. E dei carona para um amigo que tinha estudado comigo no ensino médio. Falei, pô, que legal e tal. A gente conversando, o que você está fazendo? Eu estou fazendo faculdade. Eu falei, cara, mas você está fazendo faculdade? Estou fazendo faculdade aqui na FES, etc., administração. E, pra você ter uma ideia, até então, eu não tinha, talvez a minha criação, o universo que eu convivia até então, eu não tinha ideia que aquilo era para mim, que era tangível. Acho que hoje, acredito que está muito mais acessível, mas naquela época, a gente está falando, sei lá, de 15 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, caramba, se abrir uma janela, eu falei, pô, se ele está fazendo, então acho que eu também posso. Naquela mesma semana, eu fui pesquisar, entendi que dava, que eu podia, mesmo, obviamente eu ia me apertar bastante, mas eu ia conseguir fazer. Prestei vestibular pouco tempo depois, na época ainda era vestibular, acho que hoje tem Enem, tem muitas coisas envolvidas. E aí comecei a fazer a faculdade de administração, que para mim ampliou, obviamente, muito o meu universo. E aí eu comecei acho que dali galgar alguns passos e cada vez mais buscando. Então eu trabalhei em algumas empresas aqui da cidade. Talvez um divisor de águas na minha carreira foi ter entrado na Casas Bahia. Eu peguei a Casas Bahia no auge, então assim, talvez um dos momentos de sucesso da minha carreira também, eu comecei como vendedor, trabalhei lá em torno de 5 anos. E com 1 ano de vendedor, eu fui promovido a gerente. Vem aí tua conexão com varejo. Com varejo. A Casas Bahia foi a minha escola de varejo. Eu aprendi muito lá, assim, sou muito grato. Eu peguei uma época, talvez uma das melhores épocas da empresa, tanto para o colaborador quanto de mercado, né? Aquela época o pessoal brinca meio chato, né? Quer pagar quanto, etc. Então, mas foi uma época que a Casas Bahia dominou o varejo, pelo menos esse varejo de eletrônicos e móveis, e ali eu tive a oportunidade de ser promovido com 21 anos de idade, assumi uma loja com mais de 70 colaboradores, e assim, foi uma segunda faculdade e a minha escola de varejo de fato. Eu vou precisar te cortar, a gente vai parar então aqui na Casa Bahia e vamos retomar a tua história no próximo bloco. Tá ótimo. Tá bom? Infelizmente a gente precisou cortar, mas já já a gente volta. Até já!